Amém. Os irmãos hoje tiveram medo da chuva e ficaram, não vieram, mas de qualquer forma nós também estamos a gravar isto para mais tarde podermos ver, quem não puder ter vindo. Mas foi bom nós termos aprendido e meditado na Palavra de Deus na última série que nós tivemos do mês que passou, sobre o Alto do Monte. Acho que fomos todos abençoados e nós queremos ser verdadeiramente uma igreja no Alto do Monte. E eu, quando estava a buscar Deus também qual seria o tema que nós iríamos falar e estudar um pouco este mês, veio-me realmente à minha mente alguma coisa que tem a ver com aquilo que, conforme aqui está escrito, o que desagrada a Deus, mas vocês veem que aquelas 3 letras estão numa cor diferente para que nós possamos também ver a outra perspectiva, além daquilo que desagrada, que é importante nós estarmos atentos sobre aquilo que desagrada, às vezes na nossa atitude diária que temos, na nossa vida, muitas vezes até sem nos apercebermos, estamos a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas também vamos ver a outra perspectiva, aquilo que agrada a Deus. E é isto que nós temos na nossa caminhada com Cristo, no nosso trajeto aqui neste mundo. Nós temos que ter muito cuidado e procurarmos a cada dia, porque queremos cada vez mais ser parecidos com Cristo, então fazemos aquilo que lhe agrada. Os irmãos estão de acordo comigo? Então é esse o objetivo, né? Vamos tentar, nestas sessões, digamos, noites de ensino, procuramos de uma forma simples também, não vamos aprofundar porque não havia tempo também, mas de alguma forma relembrarmos alguns conceitos que são importantes. E nós vamos abordar realmente este tema, como eu disse, em contraponto com aquilo que agrada a Deus, e vamos refletir sobre uma passagem bíblica que está escrita em Provérbios no capítulo 6 e no verso 16 a 19. E este vai ser, digamos, uma passagem bíblica que vai dar aqui, como eu diria, pano para mangas, ou seja, durante algumas sessões nós vamos falar aqui sobre esta passagem. E do Provérbios 6, 16 a 19. Eu vou ler esta versão, a versão nova transformadora, vou ler aqui, os irmãos têm aqui projetado, podem ler a vossa versão, que é muito idêntica também. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. E é interessante que vemos nesta passagem, no verso 16 diz que há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta. Noutras versões diz que 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina, mas o sentido é perfeitamente igual. Às vezes parece que é um pouco confuso. Será que são 6 coisas e mais uma 7ª? Ou serão 7? Porque é que isto está escrito assim? O que parece uma ideia mais forte para aqueles até que investigam estes fenómenos bíblicos e a forma de escrita é de ser uma forma quase poética de dizer são 7 coisas que o Senhor abomina. Então qual é a diferença aqui que nós vemos entre aquilo que Deus diz entre odiar, aborrecer, detestar, abominar? Eu penso que são sinónimos muito idênticos que compreendem aquilo que fortalece a ideia de reprodução daquilo que não agrada a Deus. Ou seja, podem ser 6, 7, 10 ou 100, são coisas que Deus odeia, que Deus detesta, que Deus abomina. Então nós temos de ter o máximo cuidado, de sermos vigilantes, de termos cuidados e levar a sério aquilo que está escrito aqui. E é interessante que nesta passagem de Provérbios, Salomão associa as partes do corpo à lista de coisas que desagradam a Deus. Os irmãos vejam e depois releiam esta passagem. Estas partes do corpo estão associadas e nós vamos começar hoje pelo verso 17. Vamos falar em olhos arrogantes, há versões que dizem olhos altivos.
E mais tarde vamos falar também sobre as mãos, no outro versículo, sobre a língua, sobre o coração, sobre os pés, e não são aqueles pés que nós falámos aos domingos, no último, esses são os pés, os belos pés que anunciam o Evangelho. Estes são os pés diferentes, são os pés que correm para o mal. E muitas vezes os nossos pés têm a tendência de correr precisamente para o mal. Se nós não estivermos atentos às ciladas do inimigo, se nós estivermos perto de Deus, é muito fácil resvalar com os nossos pés para o mal. E então vamos também só falar nisso. Mas hoje vamos falar sobre olhos altivos. E o que é altivez? Todos sabem o que é altivez. É a atitude de nós comunicarmos superioridade aos outros, sermos como autossuficientes, agir com os outros como se eles fossem inferiores. E nós conhecemos muita gente que fala, como o português diz, por cima da burra, com um olhar arrogante. E essa atitude pode ser interpretada verdadeiramente pelos olhos. Por isso aqui o Salomão fala precisamente deste fator. E os olhos são elementos físicos cheios de expressão. Os irmãos concordam ou não? Nós, pelo simples olhar, nós percebemos a pessoa, a atitude da pessoa, como é que ela está, o seu estado de espírito. E os olhos que dizem que são janelas viradas para o mundo, mas são órgãos que trazem grande informação daquilo que a pessoa está a passar neste momento, daquilo que a pessoa está a pensar, e isso comunica às pessoas. Vários exemplos, os olhos marejados, nós podemos ver em olhos marejados, podemos ver alguma tristeza, mas também podemos ver alguma alegria. A pessoa está comovida com alguma coisa que foi alegre. Os olhos brilhantes, então isso interpreta muita alegria. Quando nós vemos uma pessoa que brilha com os seus olhos, os olhos abertos, espanto. O olhar para cima, se calhar estamos a pensar em alguma coisa. Uma longa pescadela de olhos, uma paciência resignada. Uma pescadela normal, uma expressão afetuosa. Um olhar de lado. Quando nós dizemos esta expressão, aquela pessoa está-nos a olhar de lado. O que é que significa muitas vezes? Inveja. Semifechados, quando nós estamos com alguma atenção ou pensar. Olhos revirados, aqueles olhos que a gente dizemos de loucura, quando reviramos os olhos. Mas isso, realmente, não há uma definição concreta para a questão dos olhos altivos, mas esta postura desses olhos altivos, ela pode ser verdadeiramente percebida por aquilo que é o nosso interlocutor. Podemos ver, como eu disse, uma expressão de arrogância, de orgulho, de soberba e de vaidade. Então qual é o problema de altivez? A altivez, a soberba, o orgulho e a arrogância são termos empregados para descrever uma das atitudes que Deus detesta, que Deus abomina. E da lista das coisas que Deus diz de estar ou ficar abominado, esta é a primeira. Ao empregar a expressão olhos altivos ou olhos arrogantes, Salomão faz uso de uma figura de linguagem em que somente uma parte se refere ao todo. E aqui o foco, meus queridos irmãos, não é o olhar somente, não é o olho, o gesto, mas aqui é a pessoa na sua totalidade. E o profeta Isaías mencionou isto no capítulo 2 e verso 11, se quiserem abrir, profeta Isaías capítulo 2, verso 11. Que diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém, irmão? Os olhos dos altivos dos homens, eles irão ser abatidos. Mas só o Senhor será exaltado naquele dia. E esta figura, uma parte, os olhos, as mãos, esta figura vale pelo todo. Não há espaço para se tirar o gesto e preservar a atitude. Vamos agora para o Novo Testamento, em 2 de Coríntios, no capítulo 10 e no verso 5. 2 de Coríntios, verso 5. 10, 5. E diz assim a palavra de Deus: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então qual é a função? É ser destruídos todo aquilo que representa toda a nossa altivez, para que nós possamos chegar ao conhecimento de Cristo e o nosso entendimento seja cativo através da sua palavra, através daquilo que Deus nos ensina. Então qual é o pecado aqui verdadeiramente desta altivez, desta arrogância?
Isto é o típico pecado de um perverso, de um ateu. No Salmo 10 e no verso 4, se os irmãos quiserem só ouvir, eu posso citar, que diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Então, quando o ímpio diz isto, quando o ateu diz isto, não há Deus, é devido verdadeiramente por causa do seu orgulho, como diz aqui o salmista. Então, chegar-se a Deus, e esta é a hipótese mais premente, é nós para contrariarmos toda esta altivez, contrariarmos esta arrogância, porque é a natureza humana que emana esse sentimento. Nós temos que nos preparar para estar perto de Deus. Então, para nós desistirmos desta arrogância, nós temos que nos chegar a Deus. Primeiro porque Ele deu-nos todas as pistas para o encontrarmos, porque Ele nos ama. Então, para nós perdermos essa arrogância, nós temos que estar perto dEle. Depois, além disso, é aquilo que eu já falei, Deus abomina estas atitudes. Em Provérbios, no capítulo 8 e no verso 13, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu aborreço, eu abomino. Então, o temor do Senhor, irmãos, aquilo que nós temos que ter na nossa relação com Deus é precisamente nós aborrecermos o mal. E, irmãos, a integridade dos filhos de Deus depende da nossa humildade. Esta integridade depende precisamente daquilo que nós somos humildes, quando nós deixamos a arrogância, quando nós nos aproximamos de Deus. E no Salmo 19 e verso 13, podemos abrir esta passagem, Salmo 19, 13. É importante também os irmãos manusearem a palavra de Deus, e vamos ler esta passagem. Salmo 19, 13 diz: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Amém, irmãos? Guarda o teu servo da soberba. Guarda o teu servo da arrogância. Por isso, irmãos, nós como filhos de Deus, nós temos que ter todo o cuidado com a soberba, com o orgulho, com a altivez. Se nós não temos cuidado, nós caímos muitas vezes naquilo que é o nosso velho homem. Quando nós somos lavados e transformados pelo sangue de Cristo, essas situações alteram-se, nós somos uma nova criatura, mas se nós não temos cuidado, como eu disse no início, na nossa caminhada, muitas vezes o diabo aproveita uma brecha na nossa vida para ele entrar, para ele poder dominar a nossa vida e sem nós nos apercebermos, nós estamos a cair novamente no orgulho, na arrogância. E isso é muito mau para cada um de nós. Então que nós possamos estar atentos, estar com atenção e cuidado. A tendência do orgulho humano é resistir a qualquer forma de humilhação e posição servil. Mas nós vemos que quando alguém tenta exaltar-se, a queda é fulminante. Depois de uma exaltação, a queda é fulminante. Em Provérbios 16, 18... eu vou citar, os irmãos que usam de abrir, diz o seguinte: a soberba procede da ruína e a altivez de espírito precede a queda. Vejam esta relação. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Estão inteiramente ligados. Então é uma consequência daquilo que nós, se não tivermos cuidado, podemos fazer. E vemos pessoas que passaram de certeza na nossa vida e se calhar já aconteceu connosco. Quando em certas situações nós fomos soberbos e arrogantes e as coisas não correram bem, porque Deus abomina essa atitude. E as Escrituras falam-nos num princípio claro sobre este tema. E vamos agora, eu gostava que abrissem mesmo em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 5, no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. E vejam o que Pedro diz aqui. Vou esperar um pouco, 1 Pedro 5,5. E a palavra de Deus diz: sede sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Ele dá graça aos humildes. Por isso a primeira parte deste verso é precisamente o contrário, é aquilo que agrada a Deus. A nossa submissão e a nossa humildade, irmãos. E é tão bom quando nós podemos ser... E aqui a humildade não é o sinónimo de sermos coitadinhos, de deixarem que nos pisem. Não, é uma forma de nós sermos limpos de coração.
O nosso sentimento de humildade como cristãos é esse que tem que ser. Nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos e o Senhor nos vai abençoar, porque nós estamos sujeitos àquilo que Deus está a escrever na sua palavra para cada um de nós. E isso agrada a Deus, irmãos. E muitas vezes há dificuldade porque o género humano tem precisamente todas essas características de queremos ser superiores, queremos ser arrogantes. E esse orgulho e essa soberba inundam muitas vezes, irmãos, a nossa vivência. Então, porquê tanta indignação? Porquê tanto cuidado com o orgulho? O orgulho, irmãos, é algo que corrompe a vontade acerca de Deus e de nós mesmos. O orgulho é tal como o álcool, as drogas, a concupiscência. Muitas vezes essas características tornam-nos incapazes de ver coisas como elas realmente são. Eu estava-me a lembrar quando estava aqui a preparar esta lição sobre aquele transatlântico, todos conhecem a história do Titanic, todos conhecem essa história. Naquela altura, no ano de 1912, era o transatlântico mais moderno, com maior capacidade, que os construtores disseram, não há nada que possa destruir este barco, porque ele tem as condições tecnológicas para a altura, claro, do melhor que há. Estava revestido do melhor. E na travessia inicial, o que é que aconteceu? Porque não viram o iceberg, aquele barco foi ao fundo. Mas vejam a ligação também, o orgulho. Porque havia orgulho. Estava a ler um pouco a história também, já a conhecia, mas quis rever a história outra vez e vi artigos interessantes que os engenheiros gabavam ser realmente o navio mais poderoso que havia na altura. E não havia hipótese tinha toda a tecnologia de ponta da altura, e não havia hipótese de haver um acidente. Pois olha, não havia hipótese pela soberba daquela gente, pela falta de humildade, foi mesmo na primeira viagem que aquele navio foi ao fundo. Então isto foi um exemplo só para ilustrar, irmãos, que nós temos de ter cuidado com o orgulho, com a arrogância, porque muitas vezes nós, por causa desse orgulho, a consequência é a queda, como diz a palavra de Deus. Então nós, quantas vezes, pelo orgulho, nós deixamos de ver a soberania, e aí que é importante, irmãos, e a graciosidade de Deus. O orgulho cega-nos. Então nós temos a nossa autoimagem distorcida e pensamos que quase que somos divinos, somos senhores de nós próprios, do nosso futuro, nós é que sabemos aquilo que vai acontecer e como vamos fazer, e deixamos de realmente de buscar a vontade de Deus, deixamos Deus guia a minha vida, Deus dá-me uma direção. Quantas vezes, irmãos, vamos ser sinceros, na nossa vida, quantas vezes aconteceu com a minha vida? Também, quando eu quis, pela minha autorrecriação, pelo meu orgulho, porque eu pensei, eu sou capacitado, eu estou no ramo, eu sei disto, então eu sei como vou fazer. Esqueci de Deus muitas vezes. E a queda foi fulminante, passado tempo, não era aquele caminho. Então nós temos que deixar de ser orgulhosos e sabermos que estamos sob o juízo de Deus e, sobretudo, sabermos que temos que ser humildes para percebermos que nós somos dependentes de Deus. Então vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos deixar a soberba, o orgulho, vamos curvar-nos para o servir, para abençoar os outros, para acrescentar valor aos outros, irmãos. E isto tem tanta importância no relacionamento que temos uns com os outros, irmãos. Pormos em prática isto. Porque muitas vezes, irmãos, é isso. O orgulho, a arrogância, os olhares altivos, eles tiram-nos do foco, que é nós servirmos uns aos outros, de estarmos com o nosso irmão, de o considerarmos. Mesmo que não seja, talvez, aquela pessoa que não defende bem os nossos gostos, que não é a pessoa ideal para estar no nosso círculo de amigo mais íntimos, irmãos. O nosso dever como homens e mulheres humildes perante Deus é nós podermos estar com o nosso irmão, mesmo quando não é tão agradável como isso. Mas podemos levar a carga do nosso irmão, podemos abençoá-lo, podemos servi-lo, podemos, essencialmente, e isso é aquilo que agrada a Deus, considerarmos o nosso irmão superior a nós mesmos, para o podermos servir. E este é o papel de cada um de nós na igreja, irmãos. Como igreja de Cristo, servirmos o nosso irmão, darmos a primazia. E Deus agrada-se desta constância. Deus agrada-se e Deus abençoa. Agora, humanamente, muitas vezes é difícil para cada um de nós. Por isso, irmãos,
Isto tem que ser algo através do Espírito de Deus, Espírito Santo, trabalhar na nossa vida, moldar-nos e nós estarmos disponíveis para fazer verdadeiramente a sua vontade. E nós muitas vezes, irmãos, e eu acredito perfeitamente nisto, nós temos muita dificuldade, porque todos nós temos uma ponta de orgulho, somos orgulhosos, uns mais que outros, mas temos muita dificuldade em assumir isso. Mas é interessante que nós muitas vezes detectamos mais rapidamente nos outros o orgulho. Não olhamos para nós próprios, não detectamos em nós, mas estamos sempre a apontar aos outros. Que orgulho, que altivez. Irmãos, vamos ter cuidado sobre isso. Então há várias expressões dessa altivez, dessa soberba. Em primeiro lugar é a opressão. Tratar os outros injustamente. Se eu sou um empresário, será que eu estou a tratar bem os meus funcionários? Será que eu estou a pagar justamente? Será que eu sou acessível para eles? Será que eu não lhes estou a roubar mérito? E muitas vezes há esse perigo, mesmo entre aqueles que são cristãos. Depois, em segundo lugar, expressões de orgulho, o menosprezo, tratar os outros com menos honra daquilo que eles são dignos. Mas, irmãos, nós que fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Então, não temos que menosprezar os outros. Não somos nós. O nosso dever é outro. Falar com desprezo, desconsiderar, gozar. E o Salmo 123, no verso 4, diz assim, Salmo 23, 4. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. É isto que o salmista diz. Depois temos a contenda, uma outra expressão de arrogância. Ou seja, quando nós desprezamos a perspectiva dos outros, quando nós valorizamos somente o nosso conhecimento. Os irmãos não conhecem pessoas assim? Quando estamos em grupos de amigos, as pessoas monopolizam muitas vezes a conversa e só eles é que sabem tudo um pouco, mas só eles é que sabem, nem sequer dão hipótese. Isto também é uma contenda também, desprezar a perspectiva dos outros. Nós temos de saber ouvir falar os outros. Até podem estar a dizer disparados, mas têm direito a demonstrar a sua opinião. E nós temos de ter essa compreensão também. E isso faz parte também. Em Provérbios 13:10 diz: o orgulho só traz conflitos, mas aqueles que aceitam conselhos são sábios. Amém? Palavra sábia mesmo, do livro de Provérbios. O orgulho só traz conflitos, mas aqueles que aceitam conselhos são sábios. Então aprenda a aceitar conselhos. Não penses que sabes tudo. Cada um de nós tem que saber que nós precisamos muitas vezes de ouvir conselhos de outras pessoas, outras perspectivas. Depois a segurança, a habilidade pessoal, a força que possamos ter, a habilidade, o talento, a força física. E vamos ler em Jeremias 49:16. Jeremias 49:16 diz assim, esta é uma palavra dada à terra de Edom. Diz assim, vives numa fortaleza de pedras, controlas os altos dos montes, mas ainda que faças o teu ninho nas alturas com as águias, eu te derrubarei, diz o Senhor. Então não te escusas de estar a pensar que estás lá nas alturas, na tua fortaleza. Eu te derrubarei, diz o Senhor. Depois há expectativas pessoais megalómanas. O que é que eu desejo para mim? O que é que eu desejo para Deus? Mas há aqui uma passagem que eu gostava que nós abríssemos em Tiago, no capítulo 4, nos versos 15 e 16, em que Tiago nos alerta sobre esta situação. É quase um conselho. Ele diz assim, Tiago 4, verso 15 e 16, diz assim, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Atenção, irmãos, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos e toda a presunção como essa é maligna. Vejam bem a expressão forte que Pedro usa aqui. Toda esta presunção, toda esta arrogância é maligna. Portanto, se nós quisermos viver na dependência do nosso Deus, então devemos depender daquilo que Ele quer verdadeiramente para a nossa vida. Irmãos, estamos dispostos a isso, irmãos? É um exercício que muitas vezes não é fácil. Nós dependemos totalmente de Deus. Nós dizemos que sim,
Sabemos que está escrito na palavra de Deus, mas muitas vezes na prática não temos essa capacidade e essa força. E quem nos vai dar essa força? Deus. Só pode ser Deus a dar-nos essa força. O Espírito Santo tem que nos conduzir a realmente nós podermos caminhar nessa senda tão maravilhosa, mas também sei e compreendo que é difícil. Depois o orgulho espiritual. Porque é que eu julgo que sou superior? Porque é que eu tenho privilégios que dependem precisamente de mim e que eu tenho que me orgulhar? E muitas vezes as nossas capacidades, o que é que nós dizemos? Essas capacidades, sou uma pessoa mesmo muito capacitada, com muita sabedoria. Mas esquecemos que tudo veio de Deus. E aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e pomos em prática, vem de Deus. E este perigo, irmãos, ao apóstolo Paulo, ele falava, vamos abrir em 2 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 7. Vamos ver aquilo que Paulo dizia, esta passagem tão conhecida. 2 Coríntios, no capítulo 12 e verso 7, e diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E esta passagem, irmãos, todos nós conhecemos, realmente é bastante conhecida. O apóstolo Paulo tinha todas as condições para ser um homem orgulhoso, porque ele era um homem super capacitado. Deus tinha-lhe dado essa capacidade e ele era um homem, e foi realmente um homem de Deus quando ele foi transformado, quando ele foi salvo, porque Deus foi buscá-lo à velha vida, quando aquele homem perseguia os cristãos, mas houve uma transformação total e ele foi um dos maiores homens realmente. E nós vemos que ele podia se exaltar porque ele tinha até tinha condições por saber, digamos, a influência que ele tinha. Ele era um verdadeiro influencer naquela altura. Mas para que ele não se exaltasse, irmãos, o que é que ele diz? Foi-me dado um espinho na carne. Por isso é o perigo que nós temos, irmãos. Que nós possamos nunca considerar que somos, desculpem a expressão, bons nisto. Eu sou bom nisto. Pouca gente faz tão bem como eu. Até pode ser verdade, irmãos. Mas que tu possas compreender que essa dependência vem de Deus. Foi algo que Deus deu como dom. E que tu possas fazer essa relação. Aquilo que tu és, aquilo que tu podes, que não se possa transformar num orgulho, não se possa transformar numa soberba. Isto é o perigo que Satanás está sempre à espreita. Não, tu é que é. A capacidade vem de ti. Tu és bom. Não. No nome de Jesus. Ela vem porque Deus me capacitou. Então as alternativas à altivez. A alternativa é a única maneira de agir em conformidade com a verdade. Nós vemos que a altivez, ela fundamenta-se na ignorância. Vamos ler agora em Isaías, no capítulo 2, no verso 11 e no verso 12. E vamos ver como toda esta altivez, como toda esta soberba, como este orgulho, eles vão ser destruídos. Está aqui na palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 2, verso 11 e 12, diz precisamente assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém, irmãos? Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que ele seja abatido. Vejam bem a importância que Deus dá. Esta questão de nós cairmos neste pecado, verdadeiramente pecado de soberba, de orgulho, de arrogância, de olhar altivo. Então, o profeta Isaías diz precisamente que toda a altivez, todo o orgulho e toda a soberba, eles vão ser derrubados. Nós vivemos numa sociedade que nos estimula ao orgulho. É verdade, uma sociedade de competição, ver quem é o melhor, quem é que nós podemos fazer para sermos melhor que aquilo que está ao nosso lado no emprego. Então há uma competição desenfreada para nós sermos orgulhosos, mas nas Escrituras, na palavra de Deus, nunca é assim. Nós somos aqueles que dependem de Deus. Nós somos aqueles que podemos desaparecer num sopro. É ou não é verdade, irmãos? Qualquer um de nós, e eu não quero estar a falar nisso, mas pode ter aqui um problema, um AVC.
e ficar aqui já. Quem somos nós então afinal? Que orgulho, que soberba é que nós podemos demonstrar? Nós temos que aprender a depender de Deus, a saber, olha, é por ti, Senhor, é por ti que eu sou isto, é por ti que eu faço isto e eu dependo somente de ti. Então nós temos que compreender que Deus é o motor e a razão, diria, do nosso pretenso sucesso. Se é que nós podemos dizer que somos homens ou mulheres de sucesso. Então esse sucesso só se deve ao nosso Deus. Depois, quando nós pensamos que somos aceitos por Deus, lembramos de que aquilo que está escrito em Mateus 5,3: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Meus queridos irmãos, aqui os pobres de espírito não têm a ver nada com pobres, mas aqui os pobres de espírito têm a ver com aqueles que dependem da sua misericórdia. Então, tu dependes da misericórdia de Deus? Eu dependo. Eu considero-me isso, um pobre de espírito. E esses realmente verão a sua misericórdia. Aqui, Jesus, vemos que é aquele que nos salva, nós não conquistamos nada, nós só obtivemos este perdão pela sua graça. Depois, na vida cristã, nós somos chamados para viver continuamente debaixo do favor de Deus. É um convite. O Senhor abre os seus braços para que nós... Vem, meu filho, vem para o meu regaço. Vem desfrutar daquilo que eu tenho para a tua vida. E muitas vezes nós viramos as costas. Umas vezes por soberba, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por ignorância, umas vezes porque nos deixamos enliar pelo pecado. Mas Deus diz, vem para o meu regaço. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 3, 18, diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, transforma-nos gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Quantas vezes nós repetimos isto? Irmãos, vamos lutar para sermos mais parecidos com Ele. E é Ele que nos dá essa possibilidade. Uma reflexão da sua imagem gloriosa nas nossas vidas. E é isto que o Paulo nos fala aqui em 2 Coríntios. Deixando-nos gradativamente ou gradualmente que a sua imagem gloriosa se possa refletir perante os outros, irmãos. É isto que nós temos que ver na sociedade que nós estamos hoje em dia, nos momentos difíceis e tão difíceis que estamos a viver, daquilo que tem acontecido, depois de uma pandemia, agora com uma guerra às portas, irmãos, nós temos de demonstrar aos outros, através da nossa vida, do nosso testemunho, que nós, apesar de tudo o que está a acontecer, somos homens e mulheres de paz. Nós concordam ou não? Somos homens e mulheres de paz. Então nós temos que ser verdadeiramente refletores da luz de Cristo. Depois no relacionamento, Deus dá-nos a oportunidade no relacionamento com os outros de pormos à prova a nossa responsabilidade como cristãos. Estas características da humildade, de sermos submissos, irmãos, elas podem ser, e deve, o teste melhor que pode haver é dentro de nós como igreja, uns com os outros. Podemos ser tudo, mas se a nossa atitude uns com os outros, nós demonstramos totalmente o contrário, aquilo que desagrada a Deus, a soberba, o olhar altivo, irmão, nós não estamos a cumprir aquilo que é a nossa chamada. Nós estamos a ser verdadeiramente filhos de Deus. Então, nós temos que, mais uma vez eu digo, considerarmos o outro superior e considerarmos que nós fomos chamados para servir o nosso irmão. Amém? Eu quero servir cada vez mais os meus irmãos. E ainda tenho uma grande caminhada e quero que Deus me ajude e me lapide para eu fazê-lo cada vez melhor. Mas eu estou no caminho e quero que cada um de nós possa humildemente também aceitar essa situação. E para concluir, já vimos que Deus detesta ou abomina aqueles que são altivos ou orgulhosos. Ponto final. Os irmãos compreenderam isso. A humildade, algo que agrada a Deus, é compatível em primeiro lugar com a sabedoria. Podem pôr esse slide em Provérbios no capítulo 11, verso 2. A humildade é compatível com a sabedoria. O que é que diz esta palavra? O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Amém, irmãos? Depois, a humildade é compatível com a honra. Vamos projetar agora Provérbios 29, 23. Estamos a ler um livro da sabedoria, que diz assim: o orgulho termina em humilhação,
mas a humildade alcança a honra. Amém, irmãos? Concordam? Tem que concordar porque é aquilo que está escrito, não sou eu que estou a dizer. Depois, a humildade é compatível com a atenção favorável de Deus. Salmo 138, verso 6. Vamos projetar também. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ele mantém distância dos orgulhosos. Mas sabem, Ele cuida daqueles que são humildes. Por isso, nós vamos humilhar-nos perante a sua potente mão. Depois, Deus quer nos privilegiar, mas depende, e esse privilégio depende também da nossa postura. Esse privilégio depende da nossa humildade. Vamos ler 1 de Pedro, no capítulo 5, verso 5, a segunda parte do versículo. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus opõe-se aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Amém, irmãos? Ele concede graça aos humildes, irmãos. Então, mesmo para concluir, como é que nós vamos agir? Fazendo aquilo que é, e vamos usar a segunda parte daquela expressão, aquilo que é agradável a Deus. Em primeiro lugar, confessando as nossas faltas, dependendo a cada dia do seu favor, do seu amor, da sua misericórdia. Em relação aos outros, sermos servos uns dos outros, sabendo que os outros merecem-nos respeito, consideração, e também sermos gratos a Deus por poder realizar coisas boas. Se nós somos, digamos, agraciados com dons que Deus dá, e Deus dá dons a cada um de nós, que nós sejamos gratos e que nós não possamos dizer que aquilo vem porque é a nossa capacidade, é de mim. Não, vem de Deus. Então nós podemos fazer essas coisas boas, nós podemos participar em grandes projetos, não só na igreja, mas até projetos profissionais, mas nunca pensemos que é pelo nosso mérito, pela nossa glória, mas por aquilo que Deus nos dá. Por isso a Ele toda a glória. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Jesus, Pai, queremos realmente, Senhor, sermos humildes perante Ti, Senhor. Queremos deixar todo o olhar altivo, todo o preconceito, todo o orgulho, que muitas vezes mina a nossa vida, mina a nossa alma, Senhor. Mina o nosso relacionamento contigo, mina o nosso relacionamento com os nossos irmãos, Senhor. E que nós, Senhor, como família, como igreja, possamos crescer cada vez mais, Senhor, nesta expectativa, neste objetivo, Senhor, de sermos cada vez mais parecidos contigo, e tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, que não seja derivado da nossa capacidade, mas que nós possamos dizer, não, dependemos de Deus, é por Deus, por aquilo que Ele nos concede, que nós podemos fazer estas coisas, Senhor. Ajuda-nos a andar em humildade, Senhor. Não uma falsa humildade, mas algo que nós podemos abrir o nosso coração e dizer, oh Deus, tudo depende de Ti, Senhor. E como Teus filhos, nesta noite, Senhor, nós Te queremos agradecer, Senhor, porque, ó Senhor, que esta palavra possa fazer semente no nosso coração, e nestas áreas que nós precisamos tanto de ajuda, Senhor, que possamos juntos, Senhor, ó Deus, juntos caminhar nesta senda de humildade, Senhor, de dedicação a Ti, Senhor, e dependência de Ti e da Tua autoridade sobre a nossa vida, Pai. No nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.